Olá, desbravadas mentes! Tudo pronto para desbravar mais um pouco a nossa mente? O vídeo de hoje é sobre inteligência artificial e sobre inteligência humana. Hoje em dia, muita gente já deve estar sabendo dos avanços da inteligência artificial. O que nós vamos mostrar nesse vídeo é quais são as diferenças entre a inteligência humana por um lado e a inteligência artificial por outro lado. O que nós vamos esperar acontecer da junção dessas duas inteligências, ok? Então vamos começar pelo começo. A inteligência humana pode ser descrita de diversas formas, mas a maneira mais interessante nesse momento da gente descrever uma inteligência humana é a gente olhar como que é constituída a nossa inteligência, ou aquilo que a gente chama de inteligência. Eu não vou definir inteligência porque tem várias definições de inteligência, mas eu vou fazer com que você conclua o que é a inteligência humana, ok? Então vamos começar. O cérebro nosso, esse negócio que tem aqui dentro, esse órgão aqui dentro, ele pode ser descrito de diversas maneiras. Um médico vai definir, descrever de uma determinada maneira. Se você for lá cortar, abrir o cérebro, você vai ver que tem um monte de neurônios. Para mim, o que interessa agora é o resultado desses neurônios. Então preste atenção. Aqui dentro do que a gente chama de cérebro, na verdade existem três cérebros. 3 cérebros em um. Este é o cérebro humano. Ele é o único cérebro que é composto de 3 partes. Ok? Vamos lá. O cérebro humano é composto de 3 partes. Qual é a primeira parte que compõe o nosso cérebro humano? A primeira parte que compõe o nosso cérebro humano é uma parte que vem aqui embaixo e ela desce para todo o corpo através da nossa coluna, a nossa espinha dorsal. Todos os animais têm esse primeiro cérebro humano. É uma estrutura que compõe todo o cérebro humano. A parte, digamos assim, principal dessa estrutura é o bulbo. Eu não vou ser muito exato em tudo que eu vou falar, mas eu vou dar uma ideia para o vídeo não ficar chato, para ele correr mais facilmente, para todo mundo entender. Então, aqui atrás tem uma parte que a gente chama de cerebelo, o bulbo. É bem assim, ó. É assim, ó. É uma estrutura que tem aqui e que ramifica através da coluna para todo o nosso corpo. Então você vai achar isso muito especialmente, você vai achar isso e identificar isso muito naquilo que a gente chama de cérebro dos répteis. E é esse o nome dessa primeira estrutura. É o cérebro reptiliano, ou cérebro dos répteis. E como que é, então, o cérebro dos répteis? É essa estrutura única, e ela serve para quê? Ela serve para manter o nosso corpo funcionando. Ela é automática. A gente não precisa se dar conta de que essa estrutura existe. Ela serve basicamente para a gente, ou melhor assim, o réptil, decidir coisas básicas da vida dele. Ela funciona automaticamente,
fazendo com que o nosso organismo, o organismo dos répteis, que a gente também tem, ele consiga bombear o coração, fazer com que a gente respire, e principalmente a tomada de decisão mais importante desse cérebro é aquilo que a gente chama de fight or flight, lutar ou correr. Então, o cérebro do réptil, que a gente também possui, ele tem a seguinte característica: o réptil está andando, um lagarto, por exemplo, ele está andando e ele olha para um objeto. Ele tem que decidir se esse objeto não é nada, se vai comer ele e ele tem que fugir, ou se ele vai comer aquele objeto. É só isso o cérebro de um réptil. A segunda estrutura que compõe o nosso cérebro é aquela parte que a gente mais enxerga quando a gente vê uma figura de um cérebro. Aí eu vou pedir para você para procurar aí na sua internet um cérebro. Você vai ver aquela massa enorme. Todo o nosso cérebro pesa mais ou menos 1,2 kg. É uma estrutura formidável. E pequena praticamente para o nosso corpo, né? O ser humano que tem 80 quilos, ele tem menos de 20%, que daria 1,6 kg, de cérebro. Tão incrível, né? É uma estrutura menor do que 20% comanda a gente como um todo. Aquela parte maior que a gente vê é esta parte que é o bulbo, mais aquilo lá que a gente chama de massa encefálica. Então, nossa massa encefálica, ela é composta por uma parte grandona, onde dentro dela está embutido o cérebro do réptil. E qual é a diferença, então, desta parte maior, que eu vou chamar de massa encefálica? É a maior massa do nosso corpo. Essa estrutura grandona, que é a massa encefálica, a gente chama de segundo cérebro do homem. Esse segundo cérebro, ele funciona, digamos assim, como se fosse uma estrutura independente. Ela não é completamente independente, mas para entender no primeiro momento, vamos imaginar que ela seja completamente independente. O que faz essa segunda estrutura do cérebro, que é uma estrutura muito maior, envolve muito mais neurônios, onde acontece um monte de outras coisas? Esta segunda estrutura, que é a massa encefálica, vamos chamar assim, para ficar mais fácil, usar uma linguagem comum, embora não rigorosa, é uma estrutura, uma linguagem mais comum. Essa estrutura maior, ela é responsável, e eu vou resumir bem, ela é responsável pela parte nossa que é diferente do cérebro, que é sentimentos. Os sentimentos, eles só existem porque existe essa segunda estrutura, que é o cérebro como um todo, digamos assim, a maior parte, a massa encefálica. Essa parte contém um sistema chamado sistema límbico. Então já não é mais uma estrutura, mas é um sistema. E a maior representação dela é a parte frontal aqui, o lobo frontal do nosso cérebro. Ok? Então a nossa segunda estrutura que compõe o nosso cérebro, ela é composta por uma massa encefálica maior, e a característica mais interessante dela, que difere ela do cérebro primeiro, que é o cérebro dos répteis, é que ela nos dá a capacidade de sentir. Sentir. Então, se você ver bem, um animal que não é um réptil, por exemplo, um cachorro, e a gente chama também, dentro dessa estrutura, para nos dar o testemunho, os chimpanzés e, inclusive, os golfinhos, são chamados mamíferos superiores. Esses mamíferos superiores,
eles têm uma coisa que o réptil não tem. Essa estrutura maior, e essa estrutura maior dá aos mamíferos superiores capacidade de sentir. Sentir amor, sentir tristezas, sentimentos. Eu vou focalizar no sentimento do amor, certo? Então, um cachorro, ele é capaz de sentir alguma coisa, vamos chamar de amor, pelo seu dono. Um golfinho também é capaz de sentir alguma coisa, vamos chamar simplificadamente de amor, por um membro da sua comunidade. Vamos deixar claro então que um réptil, um lagarto, um jacaré, não tem a capacidade de sentir nada por ninguém. Um réptil faz tudo por instinto. Então você vai ver que o réptil, ele não vive em bandos. Já um cachorro, um chimpanzé, os golfinhos, eles vivem em bandos. Eles vivem em bandos porque eles têm algum sentimento entre eles. Isso ajuda, obviamente, no desenvolvimento deles, na segurança deles, caçar, etc. Mas isso só é possível porque eles têm uma segunda estrutura, e essa segunda estrutura é o sistema que compõe também a massa encefálica, que é o sistema límbico. Bem resumidamente, para entender. A terceira estrutura do cérebro humano, é uma estrutura praticamente invisível. E aí, ela é característica só de nós, humanos. Qual é essa estrutura? Essa estrutura se chama de neocórtex. Então a gente tem o cérebro dos répteis, a gente tem uma outra estrutura grandona aqui, que é a massa encefálica, e a gente tem uma terceira estrutura, que é uma membrana fininha, que envolve toda essa estrutura. A gente praticamente, eu nunca vi, a não ser quando eu vejo alguém dissecar um cérebro. Então, está aí uma tarefa interessante. Procure descobrir onde que está esse neocórtex. Você vai ficar espantado. Esse neocórtex, que nenhum outro animal tem, e isso nos diferencia de todos os outros animais, isso nos diferencia dos animais chamados mamíferos superiores, e principalmente muito longe lá do lagarto, do jacaré, de uma cobra até. Essa terceira estrutura é a estrutura lógica. Só nós temos essa terceira estrutura, que é lógica. Legal, né? Então, só nós conseguimos fazer contas. 2 mais 2 igual a 4. O animal não consegue. Ele pode ser treinado para fazer alguma coisa parecida com isso. Mas ele faz isso por outra estrutura. Ele não faz isso porque ele pensa. Pensar, será que ela me ama? Será que ela não me ama? Qual será o meu futuro? Como foi o meu passado? Somente o cérebro humano tem capacidade de fazer isso. Eu estou pensando que amanhã, os animais não têm amanhã, não tem ontem, não tem nada. Os animais têm sobreviver, sentimento e depois mais nada. Eles têm alguma memória, mas eles não conseguem pensar, prever o que vai acontecer. Eles fazem tudo isso por instinto, então eles não têm a mesma inteligência dos seres humanos. Então nós podemos dizer que o cérebro dos seres humanos tem 3 inteligências ao mesmo tempo. A primeira inteligência é a inteligência dos répteis, que diz pra gente assim, você vai comer ou ser comido. Lute ou fuja, você vai perder a luta. A segunda estrutura, que é a estrutura dos mamíferos superiores, chimpanzés,
golfinhos, é aquela estrutura que tem sentimentos mais elaborados, vamos fixar no amor. Então, os mamíferos superiores têm capacidade de amar, de ter sentimentos. Ele tem sentimento pela cria dele, ele tem sentimento pelo humano que dá de comer para ele, tá certo? O que nos diferencia de todos esses outros animais é o neocórtex, é o cérebro lógico, é o cérebro que pensa no passado, pensa no futuro, é o cérebro que nos dá a capacidade de abstração, de fazer desenhos para lembrar o nosso passado, de fazer previsões de futuro. Então o ser humano ele é um cérebro, uma mente, que tem 3 máquinas que funcionam ao mesmo tempo. Todas elas funcionam ao mesmo tempo. Uma lógica, uma sentimental, emocional, e uma que é automática. Ok? Nós vivemos usando esses 3 cérebros ao mesmo tempo. Eles conversam entre si, e a gente, às vezes por questões lógicas, às vezes a gente por questões emocionais, e às vezes a gente por questões de sobrevivência, lutar ou correr, a gente toma as nossas decisões. Então o cérebro humano é extremamente complexo. A isso a gente pode dar o nome de inteligência humana. Só nós temos inteligência humana. Só nós. Tanto é que nós conseguimos fazer uma outra coisa que, por uma questão somente de marketing, é chamada de inteligência artificial. Esse nome inteligência para essa outra coisa que é feita pelo computador, ela é a mesma maneira que a gente tem, por exemplo, ou tinha, de chamar Bombril, 1001 utilidades. Mas Bombril tem 1001 utilidades? Não tem. Mas ficou o nome, né? Ficou o nome, 1001 utilidades. Então, a inteligência artificial, ela não tem as 1001 utilidades, ela não tem as 3 características do cérebro humano. Portanto, o pessoal chamou de inteligência artificial, quando na verdade deveria chamar de um programa de computador que consegue depurar dados, informações. Ele consegue trabalhar com muita rapidez as informações, os dados que ele tem. E hoje em dia essa inteligência artificial, lembrando, é tão inteligência quanto Bombril tem 1001 utilidades. É só um nome. É como manga de camisa e manga fruta. A gente deu o nome manga. 2 coisas diferentes. Inteligência artificial diferente da inteligência humana. Mas ela ajuda muito aos humanos utilizarem a inteligência nossa. Como que ela faz isso? Ela faz uma compilação, ela através de determinadas regras, ela consegue estabelecer padrões, ela consegue pegar esses padrões e criar um outro padrão através de uma programação de computador. Então, por exemplo, se eu quero decidir alguma coisa, e essa alguma coisa é extremamente complexa, vai levar eu a trabalhar muito tempo até ver a diferença entre uma coisa e outra, e aí é legal. Não é tão difícil assim, mas vamos supor, como exemplo, que a gente tem uma pintinha no corpo. Essa pintinha, a minha dermatologista já sabe se é câncer ou não. Ela não precisa da inteligência artificial, mas eu poderia, por exemplo, ter um programa que eu tiro uma foto, a gente manda isso para uma inteligência artificial e ela, por comparação entre milhares de fotos,
ela diz, olha, isso daqui tem uma característica de ser câncer ou não. Só para tirar câncer de pele, claro. Só para tirar uma dúvida, normalmente uma manchinha, quando ela é redonda, mais escurinha no corpo, ela não é câncer. Para ela ser câncer, ela precisa ter ramificações. Então a minha dermatologista vai lá, olha com uma lupa e ela faz o diagnóstico. Se ela não quiser, se eu tiver à distância, se eu estiver numa aldeia indígena, eu posso tirar uma foto, mandar para a minha dermatologista vai ampliar e ver. Mas eu também posso tirar uma foto, mandar essa foto para um banco de dados, e nesse banco de dados, onde existem milhares, milhões de fotos de câncer, ele vai comparar. Ao comparar essas fotos, e você imagina que isso é um programa que roda com muita informação. Então, essa manchinha, algum instrumento deste tipo, que a gente está chamando de inteligência artificial, pode dizer assim, olha, tem uma probabilidade grande, média ou pequena de ser um câncer de pele, melanoma. Aí ele pode mandar tudo isso para a minha dermatologista e ela vai olhar e falar, olha, o programa disse que tem chance de ser. Ah, mas eu estou vendo aqui, não tem chance nenhuma. Ou, nossa, é mesmo, então vamos tomar previdência. Então, a inteligência artificial, ela é excelente para a tomada de decisão dela, do cérebro humano. Eu só estou falando isso para começar a falar de inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial, ela está para nós, seres humanos, como, por exemplo, um PowerPoint está para o que existia antes do PowerPoint. A gente tinha que fazer tudo na mão. Hoje a gente junta tudo num PowerPoint e faz uma apresentação. Ou como está o Word, que é uma planilha de cálculo, uma planilha de escrita, um programa de escrita, para a gente escrever as coisas. Mas não adianta ter o programa. Quem escreve sou eu. Eu sou o único que tem o neocórtex. Esta inteligência superior só o ser humano tem. Mais nenhum animal, mais nenhum programa tem. Essa capacidade de abstração, essa capacidade de lógica, pensar no futuro, pensar no presente e pensar no passado, capacidade de fazer abstrações, só o ser humano tem. E mais, por mais que eu consiga programar uma máquina, eu também não consigo fazer com que ela tenha sentimentos. Os sentimentos são coisas tão complexas, né? Eles variam de pessoa para pessoa. Então veja, a inteligência humana é um negócio fenomenal. Tem um monte de... uma quantidade enorme de estruturas, é composta por uma quantidade muito mais enorme ainda de neurônios que fazem todas essas conexões. Então só ela, a inteligência humana, é capaz de ter, digamos assim, essa inteligência superior. Lembra? A gente pode dizer que um réptil também tem uma certa inteligência, limitada ao réptil. Os mamíferos superiores, chimpanzés, golfinhos, também têm algum tipo de inteligência, mas é uma inteligência limitada à estrutura que eles têm. Da mesma maneira, a inteligência artificial também seria uma forma de inteligência, de lidar com os dados, mas nada que se compare à inteligência do ser humano. Mas ela pode ajudar a inteligência do ser humano. Por quê? Porque ela tem uma capacidade muito grande de comparar padrões, de saber se um negócio é câncer ou não, de tirar um raio-x e uma estrutura ali que médicos estão em dúvida, de comparar com milhões de outros raios-x
e com milhões de outros diagnósticos, e dizer, olha, dentro desses milhões de diagnósticos, o diagnóstico mais provável é esse, para o médico tomar a decisão, ok? Então veja, a inteligência, entre aspas, artificial, ela vai ajudar muito o ser humano, vai progredir muito. Ela pode tomar decisões não, ela pode até tomar decisões, por exemplo, para dirigir um carro autonomamente. Já existe isso. Tem carro na China que estão fazendo isso. Mas ele toma decisões simples. É muito mais parecido com o cérebro do réptil. Então, inteligência de réptil. Qual é a inteligência do réptil? Duas coisas. Vou apanhar, tenho que fugir. É comida, eu vou comer. Bom, essa inteligência artificial do carro, ela diz mais ou menos o seguinte: olha, ali tem um obstáculo, eu identifiquei, desvia. Está andando mais devagar. Ande mais devagar. Então, uma inteligência muito simplesinha, comparável, no máximo, à do réptil. Tá ok? Esta, digamos assim, inteligência artificial que controla um carro, ela também vai ser muito útil. Ela vai controlar todos os sistemas do carro. Isso já existe, de certa forma, hoje em dia. A gente chama de centralina, por exemplo. Hoje em dia, um carro, quando você acelera, você não acelera mais o carro. Você acelera um programa de computador que diz assim, olha, aquele humano ali está querendo andar mais rápido. Então, ele calcula rapidamente tudo o que tem que ser feito para o carro andar mais rápido. Olha, ele enfiou a pela no fundo. Como é que eu faço para andar o mais rápido possível? Ele acelerou um pouquinho. Como é que eu faço para andar um pouquinho mais rápido? Então, isso ajuda muito para o ser humano não ficar pensando nesses detalhes. Esses detalhes, a inteligência artificial vai tomar conta. Ela vai nos auxiliar. Eu só estou dando uma breve introdução para vocês, para desmistificar um pouco, primeiro, que o ser humano é comparável a qualquer programa de computador. Não é. Segundo, o ser humano não é comparável nem a um mamífero e muito menos a um réptil. Então vamos lá. Réptil não tem sentimento. Tudo que ele faz é por instinto. Os mamíferos superiores têm sentimento, mas eles não têm a inteligência dos seres humanos, ok? O neocórtex. Um programa de computador, ele vai ter alguma coisa sempre parecida com a inteligência do réptil, e ele vai poder criar livremente, através de comandos, através de uma programação. Ele vai poder juntar um monte de coisa e apresentar para a gente, olha, isso daqui é o que você quer? Para a gente sempre tomar a decisão. Só que a grande revolução é que estas opções, que leva um tempo enorme do nosso ser humano, que tem um cérebro muito evoluído, essa quantidade enorme de lidar com informações, agora vai virar uma quantidade muito pequena de tempo. Então, no futuro, os seres humanos vão utilizar cada vez mais as suas características próprias de ser humano, lógica, pensar no futuro, pensar no passado, ser um artista, as suas capacidades de sentimento, que nenhuma máquina tem. A gente vai usar estas características mais do que as características mecânicas de buscar uma solução para o problema. A inteligência artificial já vai me dar opções de solução de problema. Deu para entender? Qualquer dúvida, coloca nos comentários, porque isso é só uma leve pincelada de um assunto que tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Um abraço e mais uma vez estou feliz de conseguir apoiar alguém
para desbravar a sua própria mente. Um abraço, tchau, tchau!